Fala pessoal, Gabriel Miranda aqui. Hoje eu vou aproveitar que eu cheguei mais cedo para o atendimento do meu paciente e vou gravar um vídeo de resposta para um comentário que eu recebi, se eu não me engano, ontem, de um seguidor que queria saber o que ele poderia fazer sobre um paciente que tem desmarcado muito seus atendimentos, que tem faltado, e isso obviamente acaba repercutindo negativamente na melhora desse paciente. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Pessoal, mas antes de mais nada eu tenho que pedir um favor para vocês. Caso você não seja inscrito ou inscrita, faz isso agora. O canal está crescendo bastante, eu conto com a sua ajuda para manter ele nessa direção. Seu like faz com que esse conteúdo ele alcance mais possíveis fisioterapeutas como eu e vocês. E além disso, eu sempre deixo aqui na descrição dos meus vídeos algumas indicações de materiais que eu considero super importantes para nós fisioterapeutas. Então dá uma olhadinha aqui nesses links também. Bom, vou tentar ser bem objetivo nesse vídeo aqui. Eu acredito que existam 3 possíveis motivos que levam os pacientes a terem esse tipo de comportamento, tá bom? O primeiro motivo que eu acredito que leva a esse tipo de comportamento é quando o paciente ele não entende a importância do programa de reabilitação ou ele não entende como funciona o programa de reabilitação. E nesses cenários, a culpa ela é única e exclusivamente do fisioterapeuta. Eu acredito fielmente de que nós temos que ser didáticos nesse sentido. Os pacientes eles não têm obrigação de entender, então nós temos que explicá-los e explicar, obviamente, a importância da assiduidade, de que se eles não forem assíduos, se eles faltarem muito, isso vai repercutir negativamente no programa de reabilitação, vai fazer com que eles demorem mais para melhorar. Então isso é uma responsabilidade do fisioterapeuta. Eu tenho sempre isso como prioridade nos meus programas de reabilitação, de fazer o paciente entender tudo o que ele precisa entender. Então, se você está tendo esse problema, esse pode ser um dos motivos. É melhor você começar a estudar como você pode passar para o seu paciente a importância e como funciona o programa de reabilitação de uma maneira geral. O segundo possível motivo para o seu paciente ele ter dificuldade de ser assíduo é por motivos financeiros. Eu já tive pacientes assim, da seguinte maneira: ele é meio quebrado financeiramente, mas ele sabe que é importante para ele a fisioterapia. Então ele vai sempre que ele pode, mas quando a grana aperta, ele começa a faltar. E aí, obviamente, a gente vai pelo mesmo caminho que eu acabei de descrever. Ele não vai ter uma melhora do jeito que ele esperaria, enfim, ele também fica frustrado, você fica frustrado. Nessas situações, por mais que seja uma situação delicada, eu acho que a conversa é a melhor saída. Se você está percebendo esse tipo de comportamento, conversa, joga limpo com o seu paciente, vê o que você pode fazer por ele. Eu não sou um defensor dos descontos, eu acredito que você pode negociar mais as formas de pagamento que você tem com esse paciente, tá bom? Então, troca uma ideia com ele e cheguem a um consenso do que vocês podem fazer para que o seu paciente ele possa fazer o programa de reabilitação sem ser prejudicado pelas faltas e pelas ausências. E o terceiro motivo para que o paciente ele tenha essa dificuldade é realmente ele ser uma pessoa relapsa. Tá? Esse tipo de pessoa existe em grande número por aí, na verdade. Pacientes que são relapsos em relação ao próprio programa de reabilitação, não ligam muito se eles estão indo, se não estão indo. Esse tipo de comportamento ele é ainda mais comum em pacientes que têm algum tipo de dor que não seja crônica. Então ele faz algumas sessões, vê que melhorou um pouquinho, começa a faltar porque está se sentindo melhor, e aí ele acaba deixando a desejar nesse sentido, né? Nesses casos, não tem muito o que fazer, é a personalidade do paciente. Vale uma conversa sincera também para explicar mais uma vez para ele toda a importância, como eu falei anteriormente, mas vale também você pensar se é o tipo de paciente que você quer continuar atendendo ou indicar para um colega que saiba lidar melhor com essas situações, tá bom? Tenha isso em mente, esse tipo de pessoa existe em montes por aí, pessoas que são relapsas, que têm esse tipo de personalidade. Então, segura a onda, não se frustre com tanta facilidade caso você esteja atendendo esse tipo de paciente. Não diz respeito a você e sim à personalidade dele mesmo. Por fim, eu queria só falar uma coisinha em relação a pagamento, tá bom? Das sessões de fisioterapia. Eu não tenho muito o hábito de cobrar meus atendimentos de maneira antecipada. Atualmente, de todos os meus pacientes, eu só tenho um paciente que paga antecipado porque é mais confortável para ele, tá bom? Já deixar tudo acertado financeiramente. Mas eu entendo que se você está passando por esse tipo de situação com frequência, talvez seja melhor você considerar a possibilidade
de cobrar os seus atendimentos de maneira antecipada. O paciente paga e aí você presta o serviço, porque aí você também não fica comprometendo sua agenda com o paciente estar desmarcando muito e no final das contas você não recebe nada, poderia estar até atendendo outro paciente e não atendeu porque seu horário já estava reservado e o cara não te pagou, tá bom? Então se você está passando com muita frequência por esse tipo de situação, começa a estudar os cenários que eu descrevi para você tentar resolver o problema com o paciente, mas também começa a cogitar a possibilidade de cobrar antecipado pelos seus tratamentos, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo, então se você curtiu, deixa um like, se inscreve, deixa um comentário aqui caso você tenha alguma dúvida. Eu sou o Gabriel Miranda, eu vou atender meu paciente agora, um forte abraço e tchau!